Ele é algo que surge na esteira das mobilizações tradicionais, grandes movimentos sociais que se desenvolvem nas últimas décadas. As manifestações de junho, elas ajudam a animar esse movimento. O maior exemplo que nós temos até agora, sem sombra de dúvida, é a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa foi o começo efetivo da reforma política, pelas dimensões que ganhou. Nós concluímos que para as eleições parlamentares o melhor seria fazer uma eleição em 2 turnos. Assim como nós já temos 2 turnos para o Executivo, como regra, não pretendemos mudar isso, até porque isso também está previsto na Constituição. Nós teríamos 2 turnos para as eleições parlamentares, onde se vota primeiro no partido e depois no candidato. Quando nós exigimos que as pessoas estejam ligadas a partido, nós estamos expondo a que grupos elas são vinculadas. Quando nós lançamos candidaturas individuais, nós aceitamos candidaturas de pessoas que são vinculadas a grupos que nós não conhecemos. Ao estabelecer que os partidos serão votados, nós vamos forçá-los a se diferenciar uns dos outros. Eles terão que expor algum bom motivo para que o eleitor vá até a urna e vote numa sigla. Nós apostamos que com esse modelo, os chamados partidos de aluguel, que não têm significação programática alguma, vão desaparecer da melhor maneira possível. Não será por uma cláusula de barreira, não será por uma norma proibitiva, será porque os eleitores não quiseram votar neles. O grande consenso era: as empresas não devem doar. Nós chegamos a um modelo de distorção do quadro eleitoral pelo dinheiro empresarial que não é sustentável. Os brasileiros sabem que as empresas não doam desinteressadamente, não doam por amor à democracia, doam para ter acesso a verbas do orçamento. Há uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo Instituto Kellogg, da Universidade do Texas, que revela que no Brasil, para cada real doado, há R$ 8,50 de retorno para a empresa que faz o investimento nas eleições. Nós estamos apresentando um modelo misto de financiamento público-privado, baseado no convite ao cidadão para fazer parte desse processo como doador. Nós sabemos da necessidade de ter o fundo público porque é uma maneira de assegurar que mesmo o candidato mais pobre tenha alguma pequena base para fazer sua campanha. Claro que nós não estamos falando de lapidar os cofres públicos. É impopular, sim, até as pessoas perceberem realmente do que nós estamos tratando. Primeiro, não são exclusivamente verbas públicas, o que permite que não seja destinado uma grande parte dos recursos dessa forma, já que vai ser possível também a arrecadação através de cidadãos. Mas quando nós desnudamos o que acontece com o financiamento empresarial que acontece hoje, as pessoas normalmente concordam que algo tem que ser feito para mudar radicalmente o que está acontecendo. Então, junto com esse modelo, nós estamos agregando uma forma de prestação de contas de campanha em tempo real que nós nunca tivemos. Que se trata de uma forma de transparência extrema, em oposição à transparência nenhuma que nós temos hoje. Nós fizemos um levantamento e concluímos, até para nossa surpresa, que haverá uma redução dos custos da realização das eleições. Pode parecer estranho, mas eu vou dar um exemplo. Nas eleições de 2010, no estado de Minas Gerais, as eleições que foram gerais, né, presidenciais e para o governo, elas envolveram necessariamente 2 turnos em todas as cidades mineiras, são mais de 800 municípios. Elas custaram R$29 milhões para fazer 2 turnos em todas as cidades de Minas. As eleições de 2012, que eram municipais, só tiveram segundo turno em 5 municípios do total de mais de 800 e custaram R$41 milhões. As maiores despesas são com pessoal, e as despesas de pessoal explodem nas eleições municipais por causa do número impressionante de candidatos.
nós decidimos apresentar ao Congresso para discussão uma proposta de presença igualitária de homens e mulheres. É algo absolutamente novo, até revolucionário em termos do que nós tínhamos até agora. Nós já temos a presença das mulheres obrigatoriamente nas campanhas, mas de forma extremamente mal sucedida. Porque se estabelece uma cota de 30%, mas não se estabelece recursos para a campanha. O resultado é que os recursos são concentrados nas mãos dos caciques partidários, que em regra são homens. E no novo modelo não. Elas têm um número igual de candidaturas e, como eu mencionei, recebem o mesmo valor que todos os demais candidatos do seu partido. Não há problema no uso de verbas de campanha, há problemas no abuso. Alguém pode preferir fazer panfletos, alguém pode preferir fazer uma publicidade na rede social. Isso é uma opção, não pode ser tutelado pelo governo, onde a pessoa vai utilizar com que estratégia comunicacional. A única coisa que nós continuamos impedindo é que haja propaganda paga na televisão e no rádio, porque isso pode gerar desequilíbrio, já que se trata de concessões públicas e que são unidirecionais e tem um público absolutamente imenso e que não escolhe o conteúdo muitas vezes. A proposta do Senado, assim como outra que está em discussão também na Câmara, de mini-reforma, ela não dialoga e não resolve nada do que nós estamos pretendendo resolver. Elas são pequenas reformas exclusivamente de pontos do sistema eleitoral e feitas em benefício dos candidatos e não dos eleitores. Eu até me sinto assim, me pego com um estranhamento ao ver, porque a opinião pública está exigindo a reforma política e o Congresso parece que não acordou exatamente para isso. Fazer mudanças para piorar um pouco mais as coisas, como está acontecendo. No Senado, por exemplo, uma das ideias é descriminalizar a boca de urna, quando na verdade nós precisamos impedir que haja isso, porque a boca de urna, quem ganha? Ganha quem tem mais dinheiro para contratar pessoas para ir para a boca de urna, conquistar votos ou comprar votos na última hora. Nós não precisamos de uma mini-reforma, nós precisamos de uma maxi-reforma eleitoral, que vá ao centro das questões. Mexa no sistema de votação, transforme o modelo de financiamento de campanhas, conceda mais transparência ao processo, envolva o eleitor. Eu poderia dizer o seguinte, nós precisamos de uma reforma feita sob o ponto de vista do eleitor, porque todas as leis eleitorais até hoje no Brasil, com exceção da lei contra a compra de votos e da lei da ficha limpa, sempre foram publicadas, sempre foram editadas em favor dos eleitos.